poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou, teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Tu me conheces, sondas o meu ser, sustentas meu viver. Tu me conheces, sondas o meu ser, sustentas meu viver. Preciso de ti pra ser forte, preciso de ti pra vencer, preciso de ti pra ser forte, alçando vitória em teu poder. Preciso de ti pra ser forte, preciso de ti pra vencer, preciso de ti pra ser forte, alçando vitória em teu poder. Não te deixarei, não te impedirei, quero ser amado e tocado por ti. Derrama, Senhor, tua bênção em mim. Não te deixarei, não te impedirei, quero ser amado e tocado por ti. Derrama, Senhor, tua bênção em mim. Derrama, Senhor, tua bênção aqui. Derrama, Senhor, tua bênção em mim. Sim, Senhor, nós pedimos a tua graça, a graça da tua bênção sobre nós. Nós que vivemos sob a ação da tua graça, do teu poder, nós que fomos conquistados pelo teu poder. Pedimos, Senhor, que a tua bênção se derrame sobre nós e que sejamos homens e mulheres, que sejamos um povo da vitória, um povo rendido a ti, um povo que deseja cada dia mais, Senhor, a vida de santidade. Por isso, cada dia mais suplica a ti, Senhor Jesus, o derramamento da tua bênção, o derramamento da efusão do teu Espírito Santo sobre nós. Senhor, derrama a tua bênção aqui. Derrama a tua bênção na nossa casa. Derrama, Senhor, a tua bênção nas famílias. Derrama, Senhor, a tua bênção sobre aqueles que estão enfermos, necessitando, Senhor, da tua cura. Talvez nós não mereçamos a tua graça, porque somos tão falhos ainda, Senhor. Ainda somos tão pecadores, mas pelas tuas misericórdias nós clamamos. Derrama a tua bênção, bênção de cura, de milagre, de libertação, de restauração, porque nós confiamos em ti, Senhor. Aleluia. Bendito sejas, bendito sejas, bendito sejas, Senhor. Derrama, Senhor, tua bênção em mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmão. Muito bem, nós estamos aqui neste dia fantástico para viver o programa Teu Poder Me Conquistou. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus já no livro de Isaías, capítulo 54, no versículo 10. E nós queremos refletir sobre esse tema: jamais meu amor te abandonará. Jamais o meu amor te abandonará.
Isaías 54, 10, talvez é a primeira vez que você está aí entrando nos nossos canais. Meu nome é Jamir José, eu sou fundador da Comunidade Católica Transfiguração, nossa casa de missão, nossa casa mãe, nossa sede é Itajaí, Santa Catarina, mas também estamos na cidade de Garopaba, na cidade de São Bonifácio, dentro do mesmo estado de Santa Catarina, e lá na Bahia, na cidade de Coronel João Sá. Muito bem. A palavra de Deus, no versículo 10, diz assim para nós: mesmo que as montanhas oscilassem e as colinas se abalassem, jamais meu amor te abandonará, e jamais meu pacto de paz vacilará, diz o Senhor que se compadeceu de ti. Nós sabemos que Isaías, os escritos de Isaías têm em torno de 700 anos, 750 anos, mais ou menos, antes de Jesus. E aqui nós temos uma palavra profética. Deus está falando pela boca do profeta. Olha, primeiro, meu amor jamais se abandonará. A centralidade desse versículo está em cima da promessa de amor, da palavra profética de Deus. Deus está dizendo: você pode ser o pior dos piores, o pior. Meu amor não vai te abandonar. A parte de Deus para conosco é uma parte fiel. Deus não sabe, da parte dele, o que significa infidelidade, mas da parte nossa, Deus conhece muito bem. Eu poderia dizer, e se eu dissesse, estaria errado, Deus não conhece a palavra infidelidade, mas Deus conhece muito bem a palavra infidelidade, porque Deus ama com um amor eterno, incondicional, pessoal, com um amor que jamais acabará. Deus ama um povo infiel, um povo infiel. Isso nós vemos na história de Deus com o seu povo, no Antigo Testamento, o povo de Israel, e continuamos vendo na história de Deus com o seu povo cristão. Sabe, irmão? Então, aqui, olha só, mesmo que as montanhas começassem a tremer, mesmo que as colinas se abalassem, ou seja, mesmo que o impossível aconteça, claro que a gente sabe que pode ter um terremoto, mas mesmo que o impossível aconteça, mesmo que o impossível, olha, tem um terremoto na minha frente aqui, eu estou virado, olhando para você, mas atrás da tela, fora da sala, é claro, nós temos um grande monte, nós somos cercados aqui por morros, e pertinho de nós, talvez aí a uns 400 metros de distância, talvez nem isso, nós já temos um morro cheio de mato, uma mata. Imagina se tivesse um tremor de terra só naquele morro. Se olhasse para o morro e ele começasse a balançar, seria impossível, porque se tivesse um tremor, tremeria também o vale. Deus está dizendo, olha, mesmo que o impossível aconteça, sabemos que para Deus tudo é possível, mas mesmo que o impossível aconteça, o meu amor jamais te abandonará. Essa palavra jamais significa o quê? Nunca, não tem como. É como se Deus traísse Ele mesmo. Como se Deus traísse a sua palavra. Deus traísse a sua consciência. Como se Deus traísse a sua convicção. Você imagina, irmão? Quem vai acreditar em alguém que trai? Ninguém. Deus é perfeito. Deus é perfeito. E a sua palavra é perfeita, e a sua fidelidade, a fidelidade de Deus não é uma fidelidade correlacionada à minha. Ele não é fiel se eu for fiel. Ele é fiel sempre. Ele é fiel por causa da palavra dele. Ele é fiel por causa da honra. Vamos usar esse termo. Deus é honrado. A fidelidade dele, ser infiel seria perder a honra. A propósito, esse é um bom ensinamento para nós. Ser infiel é começar a ser desonrado, perder a honra. Como podemos ainda ser pessoas infiéis a Deus que nos dá tanto?
que cuida tanto de nós, que olha tanto para nós. Só não bebemos mais da graça de Deus, porque muitas vezes fomos, e pessoas ainda continuam indo beber nas valas do mundo, beber nos lamaçais do mundo. Não bebemos mais da graça de Deus, não participamos mais da vida de Deus, porque muitas vezes fomos e muitas pessoas continuam indo beber das fontes sujas deste mundo. Olhe bem, a palavra de Deus, eu quero repetir: mesmo que as montanhas oscilassem, as colinas se abalassem, jamais o meu amor te abandonará. A primeira palavra, então, Deus está dizendo: o meu amor não vai te abandonar. Segundo, meu pacto de paz, jamais meu pacto de paz vacilará. Da minha parte, diz o Senhor Deus, sempre o pacto é eterno, a aliança é eterna. Ah, Jamir, mas Deus fez uma nova aliança. Fez, é verdade. Deus fez uma aliança, Deus fez 2 alianças, e tem uma aliança chamada aliança eterna, selada no sangue do Cordeiro. Essa aliança, esse pacto de paz em Jesus Cristo, é único, é eterno. Não existe mais outro. Não existirá um outro. E se pararmos para pensar nessa palavra paz, Jesus, ele vem e diz: olha, eu deixo-vos a minha paz, eu vos dou a minha paz. Mas a minha paz não é a paz no conceito do mundo. A paz no conceito do mundo é uma paz de tranquilidade, é uma paz sem lutas, sem guerras. Veja bem que interessante chega a ser doído de se pensar. O mundo quer a paz fazendo guerra. O mundo quer a paz fazendo guerra. A história diz isso. Outro dia estava conversando com alguém sobre o domínio do Império Romano. A mentalidade do Império era pacificar o mundo, civilizar o mundo, claro. Eles então tiravam as riquezas dos povos conquistados, com impostos e tudo mais, e com soldados para cada vez mais aumentar o seu exército, e sim, mas o povo, ele queria o quê? O povo romano tinha uma mentalidade de pacificar o mundo, civilizar o mundo, civilizar, porque eles eram um povo civilizado, dentro daquele conceito da época, muito adiantado até mesmo diante de outros povos, mas para implantar a paz, eles tinham que dominar o povo rebelde, no conceito deles. Tinham que matar muita gente, porque eles tinham guerra. Ou seja, tem que fazer a guerra para alcançar a paz. Jesus diz assim: olha, a minha paz não é essa paz de tranquilidade. A minha paz é uma paz que nos tira do lugar. Até de certa forma, nós poderíamos até usar esse exemplo que eu acabei de dar, que para ter a paz precisa fazer guerra, é parecido. A paz de Jesus, ela é uma paz que não nos deixa parados. A paz de Jesus só será a paz da tranquilidade quando nós alcançarmos a eternidade. Inclusive, essa está garantida, se nós perseverarmos nesse amor que estamos refletindo. Mas o pacto de paz, a paz do Senhor, ela nos desaloja, sabe? Ela nos tira do comodismo, ela nos faz ir à luta para quê? Não para matar ninguém, mas para levar vida. Diferente dos exércitos que faziam guerra para ter a paz, nós não vamos fazer guerra. Nós não faremos guerra. A guerra é conosco mesmo. Sabe, a guerra, ela acontece dentro de mim para que eu seja melhor, para que eu possa viver nessa paz e, consequentemente, eu me torne um instrumento da paz, um instrumento dessa paz do Senhor Jesus, um instrumento da paz do Senhor. E o que é ser um instrumento da paz? Eu tenho uma convicção comigo: o mundo tem jeito. O mundo tem jeito. E o jeito, qual é? É Jesus Cristo. As pessoas precisam conhecer e amar Jesus Cristo. O instrumento da paz, ele vai levar o autor da paz,
príncipe da paz, para que todos conheçam, e conhecendo, comecem a amar, e amando, se comprometam com Ele, e se comprometendo com Ele, se tornem instrumentos, e se tornando instrumentos da paz, instrumentos da evangelização, instrumentos de Jesus Cristo. Coloque muitos dos caminhos do Senhor e, consequentemente, um dia chegará a vida eterna, que já é minha e sua por direito. Por causa do quê? Do pacto de paz selado na paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, olha, o profeta está falando para nós. Mesmo que as montanhas oscilassem, as colinas se abalassem, jamais meu amor te abandonará e jamais meu pacto de paz vacilará. Diz quem? Diz o Senhor que se compadeceu de mim e de você. O profeta está falando, olha, povo rebelde, vocês estão exilados, longe da sua pátria por causa do pecado. Nós estamos exilados ainda estamos exilados por causa do Covid-19, não é? Ainda estamos exilados, ainda não temos total liberdade do ir e vir, culpa do pecado. Ah, Jamir, isso é fanatismo. Fanatismo para você, que tem uma fé medíocre. Para mim, não. Nós estamos pagando as consequências por causa de um mundo que não é comprometido com Deus. E vou dizer mais, vou tirar o mundo, vou dizer, um mundo cristão que não vive, de fato, a verdade em Jesus Cristo, que rompe pelo pecado o pacto de paz. Porque se todo aquele que se diz cristão, seja católico ou não, vivesse de verdade a fidelidade, que eu comecei falando de fidelidade, vivesse de verdade a fidelidade de Jesus Cristo, o inimigo não teria força. Mesmo que ele tivesse um número 3, 4, 5, 10 vezes maior de pessoas contrárias a Jesus Cristo, se aqueles que se dizem cristãos, sejam católicos ou não católicos, fossem comprometidos com o Senhor, o inimigo não teria força para bagunçar, porque nós estamos vivendo esse tempo uma organização destruidora de Satanás, com os súditos. Quais são os súditos de Satanás? Aqueles que se comprometem com ele, mas também aqueles que não se comprometem com Jesus Cristo. Irmão, tem uma palavra profética para mim e para ti. O mundo pode te abandonar. As pessoas que você ama podem desistir de você. Mas o amor de Deus jamais te abandonará. Quero te convidar, se você está comprometido com o Senhor ou quer se comprometer com Ele, fecha um pouco os teus olhos. Quem sabe coloca a mão na altura do teu coração para poder ouvir ou sentir, melhor dizendo, o pulsar do teu coração. E nós vamos dar espaço para que a ação de Deus entre aí onde o teu coração está dizendo, estou vivo. Sabe, o bater do coração diz para mim e para ti, eu estou vivo. Eu estou vivo. Deixa o sopro de Pentecostes, a ação de Deus, o amor de Deus, o acolhimento de Deus, as maravilhas de Deus entrarem. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida e tu renova a fé nesse pacto de paz, a fé nesse amor inabalável, o amor de Deus que nunca mudou e que nunca vai mudar por você. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor. Clamo a ti, vem sobre mim, Peça a Ele. Inunda meu ser, Peça a Ele, vem, Senhor. E o meu coração. Clamo a ti, vem com poder. Tu és o Senhor, E nós precisamos de ti. realiza o teu mover. Toca naqueles que não neste creem. lugar. Toca pela ação do teu Espírito Santo. Então Atende atende o meu Atende o clamor clamor. daqueles que de verdade pedem a ti.
ti, Senhor. Vem, Vem, Senhor, com tua graça, com tua glória, com tua majestade. Vem derrubando, Senhor, os levantes do inimigo na vida das pessoas. Nós te suplicamos, Senhor. Vem, vem. Eu quero renascer. Então vem, vem, atende o meu clamor. Vem, Senhor, vem tocar todo o meu ser. Eu quero renascer. Muito bem, estamos aqui de volta no programa Teu Poder Me Conquistou, e hoje com uma pessoa muito importante para nós na comunidade Transfiguração, a Rita. Eu quero que ela se apresente e possa, assim, contar para nós um pouco da sua história, de como é que Deus chegou na sua vida. Quem era a Rita antes do poder de Deus, né, vamos dizer assim, desse encontro pessoal. Quem é a Rita agora? Antes, por favor, diga ao pessoal que está nos acompanhando seu nome, sua Olá. história. Para você que acompanha os nossos programas, em especial este, a qual fui convidada. Bom, sou natural de São Paulo, meu nome é Rita de Cássia Azevedo, sou a terceira filha de 5 filhos de meu pai, Hernani Francisco e Odete Natividade. Moramos... A cidade é? Ubatuba. Eu sempre Litoral erro esse norte nome de São Paulo. Litoral norte de São Paulo, onde o meu pai, a família toda, foi morar mais próximo da minha avó materna, né, que a gente morava na capital, e depois nós fomos para o litoral, onde era mais calmo. Essa era a intenção do meu pai. E ali, eu fui para lá, tinha uns 10 anos. Eu tinha 10 anos quando fui para o litoral. Bom, venho de uma família católica, um berço católico. Meu pai toca violão ainda, mas por muitos anos, ele e minha mãe, eles ficaram à frente da liturgia da igreja, né? Meu pai tocando, minha mãe cantando, e os filhos entregavam os folhetinhos, que antigamente tinha muitos folhetos na missa, né? E a gente entregava, fazia acolhida. Mas, depois de um tempo, o meu pai, eu costumo dizer, e não canso de repetir isso, as pessoas, elas, quando estão na igreja ou entram para a igreja, elas, com o tempo, esquecem do Deus que tanto fez, e tanto faz, e tanto fará. E passa a ser empregado da igreja. E eu vejo que o meu pai fez muito, né? Ele, com o tempo, ele esqueceu o glamour, o amor, e passou a servir a igreja. E com uma decepção, então toda a igreja foi culpada com a decepção que ele sofreu. Aí se afastou da igreja. Mas aí encontrou outra igreja. Só uma observação, ver se eu estiver errado, me corrija. Essa expressão, né, inclusive eu também uso, empregado da igreja, significa pessoa que trabalha assiduamente, e ele trabalhava assim com muito zelo, com muita determinação, mas acaba muitas vezes, quem vive só no trabalho da igreja, muitas vezes a nossa oração íntima, ela vai esfriando, né? Esfriando. Isso, é isso? Isso. Então, daí, teu pai se afastou da igreja. E, graças à minha mãe, que não desistiu, nisso os filhos eram todos adolescentes, né? E se afastaram, né? Eu mesmo fui uma que fui para a rua, né? Entrava em casa somente para dormir. Escola já não ia direito. E os meus irmãos, quase que a mesma coisa. Mas a minha mãe continuou firme na oração. E ela conseguiu resgatar todos os filhos. Hoje, para a honra e glória de Deus, todos estão inseridos na igreja, né? E, com o tempo, eu casei, vou adiantando, né? Com o tempo, eu casei, tenho um casal de filhos, tenho 3 netos. Hoje,
com o tempo, com as decepções que surgiram na minha vida, bom, vou ter que voltar só um pouquinho para poder entender como cheguei aqui, né? Eu casei grávida, né? Então, com o tempo, eu sempre vi assim, o casamento tem que ser para o resto da vida, e tem que ser. Só que a maneira que foi colocada, né, como foi, é o que não pode ser. Não pode ser. E eu, mesmo dentro da igreja, eu não via o que o meu ex-marido fazia. Eu só via as coisas erradas dele. Então, eu o culpava muito, porque era eu que estava dentro da igreja. Então, eu estava certa em tudo. É onde eu errei. É onde eu costumo falar para as pessoas também. O primeiro quem erra sou eu. Sou eu. Se eu estou dentro da igreja, a missão é minha de compreender o outro. E não o outro tem que me seguir, de jeito nenhum. O primeiro exemplo tem que partir de mim. Então, foi isso que aconteceu. Eu não conseguia ver mudança nele. Eu queria ver a santidade nele, mas, na realidade, eu não mostrava o Deus que os meus pais me mostravam. A infância dele foi totalmente diferente da minha. Mas, enfim, infelizmente, o casamento se diluiu e eu vim embora para Santa Catarina. Eu tinha minha irmã que morava aqui em Santa Catarina, em Gaspar, e me chamou para vir para cá. Deus lá atrás, em Ubatuba ainda, ele mostrou várias pastorais para mim. E uma das que me chamou a atenção foi a pastoral social, que muito me encantou. E até hoje. E eu queria fazer isso, trabalhar na pastoral social e ser assistente social, porque eu precisava trabalhar. E aonde surgiu a oportunidade de vir para Santa Catarina, para estudar, né, para poder fazer a faculdade, esse era o meu desejo, de fazer a faculdade. E trouxe os meus filhos comigo também. Apesar da separação, mas o amor, a fé que sempre tenho em Deus, sempre tive, porque Ele sempre me mostrou próximo a mim, por mais que eu caía, mas Ele sempre me fazia levantar, e eu ainda não entendia, porque eu não tive o amor maior. Eu conhecia Deus, Jesus, conhecia o Espírito Santo, mas de tudo que as pessoas falavam, mas não que eu, Rita, me propus a conhecer. Todo o meu caminho sempre foi o que as pessoas me falavam. Então, eu vou, né? Deus maravilhoso, eu acredito. E assim foi indo. E os meus filhos sempre comigo. E isso foi em 2006, quando eu vim para cá. Passando 5 anos de muita luta, muito serviço, pouco indo na igreja devido ao número de serviços que eu tinha para poder manter a minha casa aqui. Era aluguel, a minha filha tinha já um bebezinho, que é o Cauã, meu neto, que muito amo, e tinha o meu filho. Então, assim, estava muito difícil para mim ter que tocar a casa. Mas, mesmo assim, Deus nunca permitiu que me faltasse nada. Nada, Jamir. Ele nunca permitiu. Sempre tive o necessário. Nunca me faltou nada. E por onde eu passei, e sempre falei para os meus filhos, e falo para eles até hoje, aonde quer que você vá, o primeiro lugar que você tem que procurar é a igreja. Procure a tua casa, mas veja qual é a igreja mais próxima. E sempre fiz isso. Então, assim, muitas vezes, eu tinha o dinheiro, eu tinha que decidir, ou o aluguel ou a comida, porque era só eu trabalhando. E aí eu tinha que pagar o aluguel. Eu sempre colocava a prioridade o aluguel, porque eu sabia que o Senhor ia suprir as necessidades. E supria. Sempre alguém chegava com alguma coisa, porque a igreja sempre esteve me amparando.
Sempre. Por mais afastada que tive por alguns anos da minha vida, mas eu sempre buscava. Eu afastava, eu andava para trás, mas, ao mesmo tempo, eu seguia, porque a minha raiz é essa. Por mais que o mundo me mostrava outras coisas, outras diversões, outras facilidades, mas eu sabia que aonde era o meu porto seguro é na igreja. Tem um tempo, uma caminhada bonita e, ao mesmo tempo, sofrida. Agora, diante da nossa temática, a Rita nasceu na igreja, caminhou na igreja, depois se perdeu ali um tempo, né, se eu estiver errado, tu me corrija, casou de uma forma meio que não muito lícita, no sentido de que engravidou antes, então já estava numa vida meio errada. E aí, né, tem toda a problemática do casamento, que nós não vamos entrar tanto nesse detalhe. Vem para Santa Catarina, mas mesmo assim procura manter-se na igreja, com menos tempo e tudo mais. Uma pergunta: a Rita foi conquistada pelo poder de Deus quando? Desde sempre? Ou teve um momento que foi pá, encontrei, mudou? Como é que foi isso? Olha, Jamir, o Senhor sempre dá indícios para nós, mesmo que estamos afastados do amor dele. Então, em 90 e alguma coisa, que agora eu não lembro, quando você leu a palavra em Isaías, eu falei assim, quase. Porque lá atrás, a Érica tinha uns 6 anos, eu não conhecia a Bíblia. Eu sempre conhecia o que as pessoas falavam de Deus para mim, de Jesus para mim. A minha mãe, para quem conhece, é uma santa mulher. Sabe? Ela é uma Bíblia andante, assim, porque ela fala que a Bíblia ela é o mapa do tesouro. Porque cada página que você abre é uma dica que Deus nos dá para chegar no céu. E eu não sabia, assim, as passagens, não entendia nada, eu estava começando na renovação. E eu colocando roupa no varal, vinha a palavra, entre tanque e varal, vinha a palavra, eclesiástico. E aquilo ficou martelando, e eu nunca tinha ouvido a palavra. E, de repente, assim, não, só pode ser na Bíblia. Larguei tudo, fui lá, e realmente era uma passagem para mim. O Senhor já falava comigo, e Ele fala conosco. Basta a gente ter um discernimento e eu fiz isso, eu parei tudo e fui ver, porque a voz do Senhor ecoava aqui, eclesiástico, eclesiástico, e eu fui ver o que era. Eclesiástico 2, onde fala da paciência. Onde fala da paciência, agora eu não lembro agora E passou um tempo, aconteceu a mesma coisa, com outra passagem. E aí já veio Isaías 42, onde fala o meu servo. E depois, essa passagem, para quem já conhece, é uma passagem muito conhecida até, que fala do meu servo. Mas, para mim, não. Era algo tudo muito novo. Prepara a tua alma. Né? Te humilha no cadinho da paciência ali. E ali foi, e aquilo foi me encantando, sem saber o que estava me acontecendo. E já aqui em Santa Catarina, em 2007, antes de ir para o serviço, eu tive uma imagem, eu tive uma visualização. O Senhor me abraçou. Eu senti o abraço de Jesus. Muitos sentiram no Rava. Eu tive esse abraço em 2007, aonde Ele disse, estou curando toda a sua afetividade, e aonde eu me decidi a viver na castidade. Eu sou tua, eu disse para Ele. Então, de 2007 para cá, eu sou dele. Agora, na comunidade, esse encontro na comunidade
foi em 2010. Apesar de tudo isso que eu tive com o Senhor, eu ainda não tive aquele encontro direto com Ele. Era só Ele comigo. É diferente. É diferente. E em 2010, eu já decepcionada com tudo, porque eu pensei que eu ia conseguir estudar e eu não tinha conseguido fazer a faculdade. Eu pensei que eu ia conseguir muitas coisas e eu não estava conseguindo. Então, eu estava descendo, numa depressão, opressão, enfim. Quando eu recebi o convite de vir no Cenáculo de Maria, na Chácara São Bento, porque antigamente a comunidade veio em 2009, e em 2010 as pessoas nos chamavam Transfiguração, a comunidade Transfiguração. Então, a população da região aqui era tudo Chácara São Bento. Vamos lá na Chácara São Bento. E eu vim na Chácara São Bento. E eu tive, no ano anterior, eu tive um encontro aqui na comunidade, onde teve a Cristoteca. Eu até falei na live, né? E eu tive esse encontro aqui na comunidade. E então, em 2010, quando eu voltei a este cenáculo, eu tive um encontro com o Senhor através do seu olhar. Né? E foi Deus é um Deus onisciente, que em questão de segundos Ele mostrou a minha vida toda. A minha vida toda Ele me mostrou. Numa palavra, não enterra os talentos. E nesse de não enterrar os talentos, o Senhor me mostrou todos os momentos que Ele teve comigo. E Ele me mostrou todas as coisas que eu fui capaz de fazer, e Ele estava comigo, por isso eu fui capaz de fazer. Então, eu pensei, faltavam uns 15 dias apenas para voltar para São Paulo. Nada mais. Eu pensei, eu vou pedir para o Jamir para ficar aqui, só para eu ter um discernimento da minha vida. Se volto para São Paulo, o que está acontecendo? E foi isso que aconteceu. Para a honra e glória do Senhor, deu tudo certo. E eu, na capela de madeira, que antigamente tinha uma capela de madeira, ao lado do rincão, que é o ferreira, que nós chamamos, eu abracei o sacrário, estava sozinha. E eu falei para o Senhor, chega, eu estou cansada. Eu estou cansada de ouvir falar de Ti. Agora eu quero Te conhecer. E desse dia em diante, para cada ano que se passou da minha vida aqui na comunidade, porque hoje eu sou consagrada há 5 anos, então, para cada ano, o Senhor me mostrou algo da divindade. Ele me mostrou a criação, que é o ano de Deus, passou assim. Então, Ele passou o ano me mostrando natureza, me mostrando tudo que vinha da criação de Deus. No outro ano, Ele me mostrou Jesus. Todas as coisas, o amor que Ele tem por cada um por mim, por cada um de nós. E todas as outras coisas. E nos outros anos que há até hoje, Maria e o Espírito Santo. Né? E não mudou. Até ontem, que o Senhor me mostra os anjos, a vida dos anjos. Então, é isso. Muito bem. Só para a gente entender, e o pessoal que está nos acompanhando também, você teve um encontro, para a gente entender. A Rita vem de uma família que estava na igreja, como muitos. Eu também, foi assim, tive um tempo perdido. Foi pequeno, mas tive um tempo perdido. Ali a palavra que a gente falou, ela dizia, prestai atenção, vinde a mim e escutai. Às vezes a gente não escuta. Né? Teu encontro com Deus foi quando tu começou a desejar escutar a Deus, então, porque Ele estava ali. Não é isso? Rita, o nosso tempo está meio... Mas me diga uma coisa, e o Rava na tua história? Agregou o acampamento Rava? Qual foi o significado dele para ti? Em poucas palavras. Superação. Superação. Superação.
Por que essa palavra, superação? Porque te sentia incapaz? Sim. Sim? Sim, muito incapaz. O Rava foi um compacto da minha vida, né? Todas as coisas que eu passei e imaginava estar sozinha, o Rava, ele me mostrou minha vida e o quanto que Deus esteve e está comigo, né? É superação. E eu posso, né? Com Ele, tudo posso, porque é Ele que me fortalece. Outra pergunta, né? Para ficar bem claro, você colocou que a sua vida estava como que afundando, porque você não conseguiu fazer a faculdade, e você estava já disposta a voltar para São Paulo. A comunidade, ela vem porque era a vontade de Deus, porque Deus preparou todo esse caminho para que você chegasse e tivesse um encontro com o carisma, ou foi fuga? Eu tenho certeza que eu sou filha deste carisma. Deus prepara, já estava preparado desde Amém. a criação. É importante colocar isso, porque às vezes as pessoas podem pensar, bem, não deu nada certo para ela, né? O casamento já tinha ido embora, e, enfim. Então agora, bem, vai para a comunidade. Não, comunidade precisa ter vocação. 5 anos de consagrado, quantos anos na comunidade? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Olha só. Não tem como ser fuga. Não tem como ser fuga. Claro que vocação é todos os dias. Todos os dias ao acordar, inicia de novo, né? Todos os dias a gente defende o sim, não é assim? Que bom. Só para concluir, uma frase que me veio. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu disse, as férias é como um termômetro. A gente mata a saudade da família, e é muita saudade. Mas antes de ir, e de estar matando a saudade no aconchego da minha família, que eu amo muito, muito, todos, desde os meus irmãos, meus pais, meus filhos, meus netos, mas eu não consigo estar longe da minha casa. Esta é a minha casa. Estar longe da comunidade é como se tivesse faltando um membro do meu corpo. Se eu não estiver na comunidade, eu sou uma pessoa deficiente. Muitos podem ser deficientes fisicamente, mas são completos na alma, no espírito. E eu posso ser perfeita fisicamente, mas se a comunidade não estiver, se eu não estiver na comunidade, é como se eu tivesse deficiente, faltando um membro do meu corpo. Amém, amém. Como é o nome da tua mãe mesmo? Odete. Odete. Quem sabe um dia, né? Dona Odete vem visitar a Rita aqui na comunidade, Dona Odete, o seu Hernani. Quem sabe a gente não traz a Dona Odete aqui, né? Para poder falar também um pouquinho para nós da sua história de vida, deve ser muito bonita. Rita, obrigado. Deus abençoe sempre, né? Volta fria, tá bom? E voltamos já em seguida para rezar por você em cima do tema e pedir a bênção de Deus. Até daqui a pouco. Assim como a coça anseia por água, minha alma assim necessita de ti. Louvado seja porque responde, Senhor, assim como o apelo das pessoas. Assim como alcançasses a vida da Rita, Senhor, e alcanças a vida de tantas pessoas e queres alcançar a vida de tantos outros. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós pedimos, Senhor, tua bênção de cura, de milagre, de libertação, tua bênção de restauração, tua bênção de avivamento, Senhor. Iniciamos rezando a bênção e queremos terminar com a bênção sobre aqueles que conosco estão, conosco estarão, e com aqueles por quem rezamos. Que a tua bênção de cura, de milagre, de libertação, de restauração, de avivamento se derrame sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Aleluia. Aleluia, Senhor. Então vem, vem, atende o meu clamor. Vem, Senhor, vem tocar todo o meu ser.